nós queremos continuar a conhecer um pouquinho a história da nossa Diocese de Jaboticabal. E neste vídeo nós falaremos sobre o período que vai de 2013 a 2014, durante o governo pastoral do nosso quarto bispo diocesano, Dom Antônio Fernando Brocchini. Mais informações sobre Dom Fernando nós temos no livro do Brazonário Diocesano. Muito bem, Dom Fernando é paulista de Rio Claro, nascido no dia 10 de novembro de 1946. Depois entra na congregação dos padres estigmatinos, a congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro da congregação desenvolve uma série de trabalhos, entre os quais participa do governo provincial e do governo geral da sua comunidade religiosa. Em 10 de dezembro de 2001, Dom Fernando foi nomeado pelo Santo Padre São João Paulo II como bispo coadjutor de Jaboticabal. Dom Luís, que idoso e enfermo havia pedido um auxiliar, recebe, na verdade, um coadjutor com direito à sucessão. E quando Dom Luís tem a sua renúncia aceita pelo Santo Padre, no dia 25 de junho de 2003, Dom Fernando, que era bispo coadjutor, se torna então o nosso quarto bispo diocesano, permanecendo na diocese até 2014, quando foi nomeado para a diocese de Itumbiara, sendo para lá então transferido. O que acontece durante este período na nossa diocese? Em primeiro lugar, nós temos que relembrar que o seminário há pouco tinha sido inaugurado, né? Por obra de Dom Luís, há um grande investimento na formação presbiteral, seja um investimento material que humano também. E Dom Fernando colhe o fruto, né, deste trabalho e sabe aproveitar grandemente essa explosão vocacional, né? A pastoral vocacional é muito forte, o seminário está cheio. Dom Fernando é um homem que trabalhou muito tempo na formação presbiteral e tem no coração esse desejo de melhorar e aprimorar a formação presbiteral, de tal maneira que com ele surge o primeiro plano formativo e os primeiros projetos formativos da nossa diocese, do nosso seminário. Houve inclusive um momento muito bonito de esforço na busca de uma formação que fosse não só integral, mas que fosse também em comunhão com outras dioceses. E com a diocese de Franca há um diálogo muito legal, né, de tal maneira que nós fizemos uma experiência conjunta. Todos os seminaristas filósofos que estudavam filosofia das duas dioceses foram morar em Franca. E todos os seminaristas que estudavam teologia da diocese de Franca e da nossa vieram morar em Jaboticabal, e o nosso Instituto de Filosofia e Teologia conhece assim o seu auge, né? Com muitos professores, com vários alunos, com uma proposta pedagógica, formativa e também com um conteúdo muito grande. Muitos padres se envolvem nesse nosso instituto, o IFTENSC, Instituto de Filosofia e Teologia Nossa Senhora do Carmo de Jaboticabal, que funcionou de uma maneira bem legal, bem forte, bem atuante nesse período. Muito bem, Dom Fernando é também um bispo que busca a comunhão, o diálogo com as outras dioceses da província. A CNBB ela se estrutura a partir de regionais. No caso, o estado de São Paulo é um regional da CNBB. E dentro do regional há várias subdivisões, vamos dizer assim, para dinamizar melhor o trabalho, para facilitar o diálogo entre os bispos. E os subregionais correspondem mais ou menos às províncias eclesiásticas, né? De tal maneira que o nosso subregional, que se chama RP1, é constituído por 4 dioceses que fazem parte da província eclesiástica de Ribeirão Preto. A diocese de Ribeirão, a diocese de Jaboticabal, a diocese de Franca e de São João da Boa Vista. Dom Fernando incentiva muito o diálogo entre os bispos, há muitas reuniões, muitos encontros e há uma comunhão bem legal entre os bispos nessa fase. Na sua atividade também de formação, porque
Dom Fernando, que trabalhou sempre no campo da formação, quer levar adiante o nível formativo da diocese, não só, melhor, quer levar adiante o caminho formativo na diocese, não só no nível presbiteral, mas também laical, incentiva bastante a formação do laicado. E começa a surgir aí os chamados projetos pastorais diocesanos. A gente trabalhou muito com isso, né? Cada ano, assim, se propunham várias atividades para as paróquias e era pedido com força para todos os padres que houvesse um dia de formação por semana em cada paróquia, sobretudo de formação bíblica. Agora, todo esse desenvolvimento pastoral faz com que Dom Fernando reative uma experiência que durante o governo pastoral de Dom Luís tinha desaparecido, e era aquela de uma coordenação diocesana de pastoral. Até então a gente tinha o coordenador de pastoral que buscava auxílio de um ou outro e assim dinamizava com os vários coordenadores e também os vários assessores a pastoral diocesana. Mas no final de 2003 se retoma a caminhada de uma coordenação colegiada que tem alguns presbíteros e alguns leigos que junto com o bispo pensam o andamento pastoral da diocese. Coordenação essa que em 2008 se torna o Secretariado Diocesano de Pastoral. Em 2004, a diocese celebrou 75 anos da sua criação, né? E nessa ocasião foi lançado um livro que para mim é referência, é base para a nossa história diocesana, que se chama Diocese de Jaboticabal, 1929-2004, documentário histórico. Três autores nós temos para esse livro, três queridos padres, melhor, dois que são queridos padres e um que é um querido professor da nossa diocese, o professor André, de Jaboticabal, o professor Dr. Valdecir Gonzaga e o hoje professor padre André Luiz Tavares, que na época era ainda seminarista. Eles fazem um trabalho muito legal, um levantamento assim, das origens da diocese, recuperam muitos documentos, fazem traduções, de maneira que nesse livro nós temos um retrato fiel da história e da vida da igreja particular de Jaboticabal. Inclusive com uma coisa muito legal, fotos e um pequeno resuminho, assim, 4, 5 linhas, sobre a história de cada paróquia da nossa diocese, recuperando a memória não só dos bispos, mas das paróquias e dos presbíteros também. Muito bem, com o crescimento do clero e das paróquias, o desenvolvimento da pastoral, há uma necessidade também de reorganizar um pouco a estrutura pastoral da nossa diocese, que até então se construía na base daqueles 3 setores pastorais que foram propostos ainda por Dom José Varani. De tal maneira que em 2 de fevereiro de 2006, Dom Fernando reorganiza pastoralmente a diocese, criando 3 foranias e instituindo uma figura canônica importante, que é aquela dos vigários forâneos, que são colocados à frente das foranias. Os vigários forâneos têm um mandato de 3 anos, têm a sua atividade regulada pelo Código de Direito Canônico, mas também pelos costumes da diocese, e são depois nomeados pelo bispo diocesano, que procura levar sempre em consideração a indicação dos padres de cada forania. Então, a partir de 2006, a diocese foi constituída, ou melhor, foi organizada pastoralmente em cima de 5 foranias. A forania Nossa Senhora do Carmo, as paróquias do município de Jaboticabal e a paróquia da cidade de Barrinha. A forania de São Sebastião, com as paróquias dos municípios de Taquaritinga, Dobrada, Guariba, Pradópolis, Santa Ernestina e também a paróquia do distrito de Guariroba. A forania do Senhor Bom Jesus, que contempla as paróquias dos municípios de Monte Alto, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Pirangi, Taiaçu, Taiúva, Vista Alegre e também o Santuário da Virgem Montesina, no distrito de Aparecida do Monte Alto. A forania de São João Batista, com as paróquias do município de Bebedouro e aquela do distrito de Botafogo, e a forania de Nossa Senhora Aparecida,
com as paróquias dos municípios de Monte Azul, Pitangueiras, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro e o distrito de Ibitiúva. Em 2007, nós temos a realização da 5ª Assembleia Diocesana de Pastoral, que foi precedida por uma série de consultas, questionários, avaliações às paróquias, contou com uma fase no primeiro semestre, com os membros do Conselho Diocesano de Pastoral, e por fim, no segundo semestre, a Assembleia propriamente dita, com a presença de 118 pessoas, tecendo assim um plano pastoral para o quadriênio 2008-2011, com 3 prioridades: família, catequese e juventude. Durante esse período também 3 sacerdotes da nossa diocese são nomeados bispos. Em 2004, Dom José Lanza Neto, que é de Pirangi. Em 2009, Dom Milton Kenan Júnior, que é de Itaiúva. Em 2011, Dom Wilson Lizangotti Filho, que é de Taquaritinga. Então, esses 3 irmãos presbíteros nossos são os últimos dos 5 filhos bispos da nossa diocese. O primeiro é Dom José Varane, o segundo foi o primeiro bispo de Barretos, Dom José de Matos, que era de Itaiúva, depois Dom José Lanza, Dom Milton e Dom Wilson. De maneira que nós temos, assim, uma explosão vocacional muito bonita nessa fase da diocese. Recordamos, o seminário está cheio, nós temos várias ordenações presbiterais, muitos jovens presbíteros, o clero começa a crescer. Agora nós temos 3 filhos bispos da diocese e uma coisa muito interessante também. O início, ou melhor, a retomada com o início da Escola Diaconal São Gaspar Bertone do diaconado permanente na diocese. Então vejam, essa fase da diocese ela fica marcada por uma efervescência vocacional. Bispos, presbíteros e diáconos permanentes. O diaconado permanente ele retoma a sua força com a ordenação do diácono Gebara no dia 6 de junho de 2010 e com a instalação da escola diaconal no dia 28 de agosto de 2010 junto ao seminário diocesano. Nesse período também, Dom Fernando participa de 2 visitas ad limina, Em 2003, ainda como bispo coadjutor, se encontra com São João Paulo II. Em 2009, como bispo diocesano, se encontra com o Santo Padre, hoje Papa Emérito Bento XVI. Em 2010, nós temos a 6ª Assembleia Diocesana de Pastoral. A primeira fase aconteceu entre agosto de 2010 e janeiro de 2011, foi o estudo do documento de trabalho. E em 2011 nós temos efetivamente a realização desta Assembleia no dia 15 de maio, com 213 delegados. Por fim, no dia 28 de agosto de 2011, acontece a votação do Plano Diocesano de Pastoral, com uma duração de 2012 a 2015. Esse plano oferecia o rumo da caminhada pastoral da Igreja Diocesana e a cada ano o Conselho Diocesano de Pastoral e a Coordenação de Pastoral davam as indicações dos projetos concretos para as indicações do Plano Diocesano de Pastoral. Com uma grande e sacrificada participação das paróquias em geral, se começa a construir o Palácio Episcopal, o novo Palácio Episcopal, que depois começou a ser usado em 2013, em vista já de hospedar a ilustre visita do Núncio Apostólico, Sua Excelência Dom Giovanni Daniello, que visitou a diocese na ocasião da celebração dos seus 85 anos. E esse é justamente o grande evento que marca o fim desse período, 16 de julho de 2014. Uma grande festa, se celebram os 85 anos da criação da diocese,
Nós temos a visita do Núncio, que percorre a diocese num grande, extensivo programa, visita muitas realidades, encontra muita gente, e na noite do dia 16 de julho celebra uma grande missa concelebrada, né, por vários presbíteros, diáconos, bispos, e aí são ordenados também 15 novos diáconos para a nossa diocese de Jaboticabal, diáconos permanentes. Nessa fase da história diocesana foram criadas 4 paróquias. Na paróquia do Senhor Bom Jesus de Taquaral, 8 de janeiro de 2003, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Monte Alto, 25 de janeiro de 2012, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Monte Alto, 25 de março de 2012, e a paróquia da Sagrada Família de Nazaré, em Taquaritinga, em 25 de março de 2012 também. Pela segunda vez na sua caminhada, a sede episcopal de Jaboticabal fica vacante, né, com a nomeação de Dom Fernando para bispo diocesano de Itumbiara. Então, de 15 de outubro de 2014 a 22 de abril de 2015, estamos sem bispo diocesano, sendo que no dia 6 de janeiro de 2015 o Colégio de Consultores elegeu o vigário-geral, nosso querido padre Antônio Carlos Molena, como administrador diocesano, até que seja nomeado, né, o nosso 5º bispo, Dom Eduardo Pinheiro da Silva, mas esse é o tema do nosso próximo vídeo.